Bem-vindos ao nosso vídeo sobre C.S. Lewis, de ateu a cristão, a jornada da conversão. C.S. Lewis é um dos autores cristãos mais renomados do século XX, conhecido por obras como As Crônicas de Nárnia e Mero Cristianismo. Mas você sabia que Lewis nem sempre foi um cristão? Na verdade, ele começou como um ateu convicto. Neste vídeo, vamos explorar a jornada espiritual de Lewis e descobrir como ele passou de um ateu a um defensor apaixonado do cristianismo. Clive Staples Lewis, também conhecido como C.S. Lewis, foi um escritor e acadêmico britânico nascido em Belfast, onde nos dias de hoje foi ao Museu do Titanic, uma gigantesca construção inaugurada em 2012, no centenário do lançamento do famoso navio, que foi construído na cidade e ainda o paredão de pedras gigantes causava e ainda fazer um roteiro nos cenários de Game of Thrones, na Irlanda do Norte, em 29 de novembro de 1898, e faleceu em Oxford, Inglaterra, em 22 de novembro de 1963, teve uma vida pessoal interessante. Ele se casou com Joy Davidman Gresham em 1956, mas infelizmente ela faleceu de câncer em 1960. Lutou com a depressão ao longo de sua vida. Na área acadêmica onde conheceu seu amigo Tolkien, era um especialista em literatura e filosofia, se encontraram pela primeira vez em uma reunião de professores na Universidade de Oxford em 11 de maio de 1926, a primeira impressão de Lewis sobre seu colega foi desfavorável. Em seu diário, ele descreveu Tolkien como um sujeito suave, pálido e fluente. Nenhum dano nele, só precisa de um tapa ou algo assim. À medida que Lewis e Tolkien foram se conhecendo, o atrito só aumentou. Ficou claro que eles tinham pouco em comum. Lewis era gregário, Tolkien quieto e reflexivo. Eles tinham diferentes especialidades acadêmicas. Tolkien era um filólogo, dedicado ao estudo da linguagem, e eles vieram de diferentes tradições religiosas. Lewis disse mais tarde que o encontro com Tolkien desencadeou dois de seus antigos preconceitos de infância. Na minha primeira vinda ao mundo, fui, implicitamente, avisado para nunca confiar em um papista, e na minha primeira entrada na faculdade de inglês, explicitamente, para nunca confiar um filólogo. Tolkien era ambos. Ficou pior. Em poucos meses, o corpo docente de Oxford se envolveu em um debate amargo sobre quais cursos deveriam ser exigidos para os alunos da escola inglesa, e os dois se viram em lados opostos. Tolkien achava que o currículo de inglês deveria ser baseado no estudo minucioso apenas de textos antigos e medievais. Lewis, por outro lado, acreditava que os alunos se beneficiariam de uma ampla pesquisa de textos antigos e modernos. Tolkien lutou energicamente por seu currículo com uma abordagem não convencional, mas brilhantemente estratégica, fomentando o amor pelos mitos antigos entre os professores. Para esse fim, ele fundou o Clube Coabiters, que se reunia todas as semanas para ler os mitos nórdicos em suas línguas originais e traduzi-los pouco a pouco ao redor do círculo. Tendo amado esses mitos antigos desde a infância, Lewis se sentiu imediatamente atraído. Enquanto os Coabiters recitavam as histórias de Odin, Freya e Loki, Lewis e Tolkien cresceram em admiração um pelo outro. Logo eles forjaram uma amizade. Lecionou na Universidade de Oxford de 1925 a 1954. Conhecido por suas obras de ficção, especialmente a série de livros As Crônicas de Nárnia, que consiste em 7 livros que foram publicados entre 1950 e 1956. Esta série de livros é uma das obras mais famosas e influentes de Lewis, e é destinada principalmente a um público jovem. A história se passa em um mundo mágico e fantástico chamado Nárnia, habitado por seres mitológicos e animais falantes. Os livros também têm um forte teor cristão, com muitas referências bíblicas e alegorias religiosas. As Crônicas de Nárnia foram adaptadas para várias mídias, incluindo cinema, televisão, teatro e rádio, tornando-se um fenômeno cultural duradouro. Tendo sido adaptados para o cinema 3 filmes, O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa, Príncipe Caspian e O Peregrino da Alvorada. Além de As Crônicas de Nárnia, Clive Staples Lewis escreveu várias outras obras importantes, tanto de ficção quanto de não-ficção. Entre as suas obras de não-ficção mais conhecidas estão Item Surpreendido pela Alegria, uma autobiografia que relata a infância e juventude de Lewis, e como ele se converteu ao cristianismo. Item O Problema do Sofrimento, um livro em que Lewis discute a questão do sofrimento humano e como reconciliá-lo com a crença em um Deus amoroso.
Item e Cristianismo Puro e Simples, um livro que apresenta uma visão clara e simples do cristianismo, destinado a pessoas que não estão familiarizadas com a religião. Além disso, Lewis também escreveu outros livros de ficção, como Trilogia Cósmica, que inclui os livros Além do Planeta Silencioso, Perelandra e Aquela Força Medonha. Esses livros. A conversão de Clive Staples Lewis ao cristianismo é um evento importante em sua vida, pois cresceu em uma família anglicana, mas aos 15 anos abandonou a fé cristã, tornando-se um ateu convicto. Ele passou a maior parte de sua juventude como um agnóstico convencido, resistindo a qualquer tipo de crença religiosa. Durante muitos anos, ele se opôs ao cristianismo e defendeu uma visão materialista do mundo. No entanto, sua vida mudou em 1929, quando, aos 31 anos, ele teve uma experiência que desencadeou sua conversão ao cristianismo. Lewis descreveu essa experiência como uma espécie de rendição a Deus, após uma longa batalha interior. A conversão de Lewis foi influenciada por vários fatores. Um deles foi a amizade com J.R.R. Tolkien e outros membros do chamado Grupo de Oxford, um grupo de amigos intelectuais que se reunia regularmente para discutir literatura e filosofia. Tolkien, um cristão devoto, teve um papel importante na conversão de Lewis, assim como outro amigo Hugo Disson, apresentando-lhe argumentos racionais a favor da fé cristã e encorajando-o a explorar a espiritualidade. Outro fator importante foi a leitura de obras de autores cristãos, como George MacDonald, G.K. Chesterton e Santo Agostinho. Esses autores apresentaram a ele uma visão do cristianismo que ele nunca havia considerado antes, mostrando-lhe que a fé cristã pode ser uma fonte de inspiração e sentido para a vida. Exploram temas como a existência de vida em outros planetas, a natureza da moralidade e a relação entre ciência e religião. Lewis também escreveu poesia, tendo publicado diversos volumes de poesia ao longo de sua vida. Sua obra poética é menos conhecida do que seus romances e ensaios, mas também é altamente valorizada por seus fãs e estudiosos. Ao longo de um período de mais de 30 anos, desde 1916 até pouco antes de sua morte, em 1963. Foi autor de diversas correspondências do autor com diversos destinatários. As cartas abordam desde questões mundanas e cotidianas até discussões profundas e complexas, como a natureza da fé e da divindade, a relação entre a razão e a fé, a vida após a morte, entre outros temas. Um retrato íntimo e pessoal do próprio Lewis, bem como de seus amigos e correspondentes, incluindo J.R.R. Tolkien, Dorothy L. Sayers e seu irmão Warren Lewis. Lewis e a fé cristã. Finalmente, a conversão de Lewis foi influenciada por sua própria experiência pessoal. Ele sentiu que havia uma lacuna em sua vida, um vazio que não podia ser preenchido pelos prazeres mundanos. Ele percebeu que precisava de algo mais, de um sentido mais profundo para a vida. Em sua obra, Lewis descreve sua conversão como uma jornada longa e difícil, marcada por dúvidas, medos e incertezas. No entanto, ele também descreve sua conversão como uma das experiências mais transformadoras de sua vida, que mudou sua visão do mundo e o levou a se tornar um dos mais importantes escritores cristãos do século XX. Um dos fatores que influenciaram a conversão de Lewis foi a amizade com J.R.R. Tolkien e outros membros do chamado Grupo de Oxford. Tolkien, um cristão devoto, teve um papel importante na conversão de Lewis, apresentando-lhe argumentos racionais a favor da fé cristã e encorajando-o a explorar a espiritualidade. Tolkien, que era um católico romano, incentivou Lewis a ler obras de autores cristãos e a considerar a possibilidade de que a fé cristã pudesse ser verdadeira. Em particular, Tolkien argumentou que o cristianismo não era apenas uma crença irracional ou supersticiosa, mas que havia razões racionais para acreditar nele. Ele defendeu que a história da vida e morte de Jesus Cristo, conforme registrada nos Evangelhos, era uma das maiores evidências da veracidade da fé cristã. Ele também argumentou que a visão cristã do mundo era consistente com a experiência humana e oferecia respostas profundas para as questões existenciais. Além de Tolkien, outros membros do Grupo de Oxford, como Owen Barfield e Charles Williams, também influenciaram a conversão de Lewis. Eles apresentaram a ele uma visão do cristianismo como uma religião intelectualmente respeitável e emocionalmente satisfatória, capaz de satisfazer as necessidades mais profundas da alma humana. Expressando uma visão muito clara e profunda sobre a importância da religião para a vida humana. Para ele, a religião é uma das questões mais importantes que o ser humano pode empreender, pois trata da busca pela verdade e pelo sentido da vida.
Acreditava que a religião não deve ser vista apenas como uma questão privada, mas também tem implicações sociais e políticas importantes. Ele defendia a ideia de que a religião deve ser vista como uma fonte de valores e princípios que orientam a vida individual e coletiva, e que podem contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. No que se refere à relação entre as diferentes tradições religiosas, era um defensor do diálogo interreligioso e da compreensão mútua entre as diferentes religiões. Ele acreditava que, embora as tradições religiosas possam ter diferenças importantes em termos de doutrina e prática, todas elas têm em comum a busca pela verdade e pelo sentido da vida, e podem contribuir para o desenvolvimento humano. Em relação ao cristianismo em particular, tinha uma visão muito profunda e rica sobre a fé cristã. Ele acreditava que o cristianismo oferece uma visão coerente e consistente do mundo e da vida, que é capaz de responder a algumas das questões mais profundas da existência humana, como a origem do mal, a natureza de Deus e a vida após a morte. Defendia a ideia de que a fé cristã não deve ser vista como algo irracional ou contrário à razão, mas como algo que pode ser compreendido e explicado racionalmente. Ele via a razão e a fé como complementares, e acreditava que a razão pode ajudar a esclarecer e aprofundar a compreensão da fé cristã. Em resumo, a visão de C.S. Lewis sobre a religião e a fé cristã é profundamente enraizada em uma compreensão do ser humano como um ser em busca de sentido e verdade, e sua obra oferece uma rica e profunda reflexão sobre as questões teológicas, filosóficas e sociais relacionadas a esses temas. As reflexões teológicas de C.S. Lewis são uma das características mais marcantes de sua obra. Era um cristão devoto e um renomado apologista cristão, e muitas de suas obras literárias têm uma forte dimensão teológica. Uma das reflexões teológicas mais importantes é a sua compreensão da natureza de Deus. Para ele, Deus é um ser pessoal e amoroso, que criou o mundo e o ser humano por amor e para o amor. Ele acreditava que a imagem bíblica de Deus como Pai é a melhor maneira de compreender a natureza de Deus. Outra reflexão teológica importante é a sua compreensão da salvação. Para ele, a salvação é um processo que começa com a aceitação da graça de Deus e culmina na transformação completa do ser humano em um ser semelhante a Cristo. Acreditava que a salvação não é apenas uma questão de vir para o céu, mas também envolve a transformação da vida terrena. Também era conhecido por sua reflexão sobre a doutrina da Trindade. Para ele, a Trindade é um mistério que não pode ser completamente compreendido pela mente humana, mas que pode ser experimentado pelo coração. Ele acreditava que a Trindade é uma expressão do amor de Deus, que se dá a conhecer como Pai, Filho e Espírito Santo. Além disso, era um defensor da relação entre a razão e a fé. Ele acreditava que a razão pode ajudar a esclarecer e aprofundar a compreensão da fé cristã, e que a fé cristã pode, por sua vez, ajudar a iluminar a razão. Ele via a razão e a fé como complementares, e acreditava que ambas são necessárias para uma compreensão completa do mundo e da vida. No geral, as suas reflexões teológicas são marcadas por uma profunda compreensão do ser humano como um ser em busca de sentido e verdade, e são fundamentadas em uma compreensão da fé cristã como uma expressão do amor de Deus pelo mundo e pela humanidade. E assim, a jornada espiritual de C.S. Lewis nos leva de um ateu convicto a um defensor apaixonado do cristianismo. Se gostou do nosso conteúdo, deixe um like e inscreva-se.